Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Marcos e na aula de hoje nós vamos falar sobre energia e eficiência energética. Para esse vídeo não se tornar muito grande, eu vou dividir ele em duas partes. No primeiro vídeo vamos falar só sobre energia e no segundo vídeo vamos detalhar um pouco mais a parte de eficiência energética. Então vamos começar. Para começar falando de energia, vamos abordar o que é a matriz energética mundial. Quando a gente fala de matriz energética, é muito comum as pessoas confundirem com matriz de geração de energia elétrica, que é a matriz elétrica. Matriz energética é a matriz considerando a matéria-prima para a produção de energia. Então eu tenho o uso de carvão mineral, petróleos e derivados, biomassa, gás natural, nuclear, hidráulica. Veja que quando a gente fala da matriz energética mundial, a hidráulica, ela tem uma participação muito pequena, 2,5%. Diferente de quando a gente compara com o Brasil, em que a hidráulica, na matriz energética, ela corresponde a pouco mais de 12%, onde a gente tem a maior participação aqui de petróleos e derivados. Diferente da matriz energética, a matriz elétrica ou matriz de geração de energia elétrica, ela trata apenas do que vai produzir energia elétrica. Então, ela não leva em consideração a utilização da fonte de matéria-prima para uma utilidade diferente da produção de energia elétrica. Nesse caso, a matriz elétrica brasileira, ela tem a maior participação por meio de fontes hídricas, mais de 60%. E a participação discreta é por meio de usinas nucleares. A gente só tem duas usinas, que são as usinas de Angra 1 e Angra 2, diferente de outros países. Por que o Brasil ele tem essa grande participação por meio de fontes hídricas? Por causa da sua geografia, por causa da sua dimensão continental. A gente tem grandes possibilidades de geração de energia por meio de usinas hidrelétricas. De 2000 para cá, 2001, eu estou falando aqui da época em que a gente teve uma grande crise energética, nós tivemos um aumento da participação das usinas termoelétricas por meio de fontes fósseis de energia e das usinas eólicas também. Houve um aumento significativo. Ah, mas a gente não tem muita produção de energia solar? A gente tem muito em termos de quantidade instalada, mas de produção, a participação dele é pouco mais de 2%. A gente pode ver essa distribuição um pouco melhor, dividindo por fonte. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo maior. A gente tem biomassa hídrica, solar. Em biomassa, o que é biomassa? Eu posso ter a queima do bagaço da cana para produção de energia elétrica. Eu tenho solar. Vejam, por exemplo, que a quantidade instalada no Brasil de 4.302 de usina solar fotovoltaica. 4.302 comparando com esses dados aqui eu peguei agora em setembro de 2021. Comparando, por exemplo, com a solar, com a quantidade de gás natural, em que eu tenho 165, mas a participação do gás natural é de mais de 8% na matriz elétrica. Então eu tenho não necessariamente a quantidade instalada, mas sim a potência instalada. Aí sim. E essa energia, como é que ela atua, como é que ela é distribuída? Ela é distribuída em vários setores, em que eu tenho o setor industrial, que corresponde a pouco mais de 1/3 do consumo de energia no Brasil, e o setor residencial, um pouco mais de 1/4, ou seja, grande parte aí está no setor industrial, residencial, aí eu tenho quase 17% no comercial. Mas onde é que eu posso aplicar a eficiência energética? Em todos os setores. Por que é importante entender essa distribuição? Para saber, por exemplo, onde é que você pode ter um maior potencial de redução em termos de valores absolutos de consumo de energia elétrica. Dentro da
energia elétrica, temos o sistema elétrico de potência. O que é o sistema elétrico de potência? O sistema elétrico de potência é como funciona no Brasil. No Brasil nós temos linhas de transmissão que formam um sistema interligado, mas o sistema elétrico de potência ele não funciona como funciona no Brasil, mas funciona em todo lugar. Você tem geração, transmissão, distribuição e consumo de energia. Esse sistema a característica dele é uma característica antiga, unidirecional e que tem mudado com a evolução, a indústria 4.0. Você tem a presença da comunicação integrada a isso e que traz uma certa mudança. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, até para não estender o vídeo. Então, vamos tratar o sistema elétrico de potência como esse sistema unidirecional que está sendo mostrado aqui, em que eu tenho geração, transmissão, distribuição e consumo. Ah, geração só por meio de hidrelétrica? Não. Eu mostrei as outras fontes de geração de energia. Hidrelétrica, termoelétrica, usina termonuclear, solar fotovoltaica. Então, tenho várias fontes de geração. Mas, em se tratando de hidrelétrica, em que no Brasil a geração por meio de fontes hídricas corresponde a mais de 60%, o que acontece? Eu tenho as usinas hidrelétricas, elas são instaladas onde eu tenho rio, não necessariamente próximo do centro urbano. Então eu tenho a usina de Belo Monte, por exemplo, que ela é instalada no Rio Xingu e fica no Pará. Fica longe, por exemplo, da região sudeste. O que se faz então? Eu mando uma linha de transmissão de lá da usina até o sudeste. E trazendo para uma realidade mais próxima aqui, eu estou em Petrolina. Vamos pegar a usina hidrelétrica de Sobradinho. Como é que funciona? Eu tenho uma usina hidrelétrica, ela produz energia elétrica e vai ser consumida. Para que seja consumida, ela vai ser transmitida. Para que eu transmita, eu mando ela para uma subestação chamada subestação elevadora. O que essa subestação faz? Ela aumenta o nível da tensão, ela eleva. Para quê? Para que você possa diminuir as perdas com isso. Então, você elevou o nível da tensão. Para que nível? Aqui em Sobradinho ela leva para 500 mil volts. Mas eu tenho usinas que vai até 700 mil volts aqui no Brasil. No caso de Itaipu. Então eleva a tensão. Eu vou jogar a tensão aqui, vai ficar em valores bem altos para as linhas de transmissão. Depois, quando chega no consumidor, eu baixo essa tensão para níveis de transmissão de distribuição. Aqui eu tenho 13.800 volts e para o consumo eu posso ter 127 e 220, é o caso de Salvador, Aracaju, ou posso ter 220 e 380, é o caso daqui de Juazeiro, Petrolina e região. Isso aqui muda de concessionária e da área de concessão dela. A região, isso já foi determinado lá atrás. Aqui na transmissão, por que eu elevo essa tensão? Fazendo o cálculo simples e básico que se aprende na física do terceiro ano, eu teria que potência é tensão vezes corrente. Então, se eu tenho uma tensão maior, eu tenho uma corrente menor para manter a potência. E é a corrente quem determina a seção do condutor. Então, como a corrente determina a seção do condutor, se eu baixo o valor da corrente, eu consigo usar condutores com uma menor seção, condutores mais finos. Eles vão pesar menos. Então, como eles vão pesar menos, eu preciso de uma estrutura menos robusta. E a maioria que já deve ter visto uma linha de transmissão, vê o quanto ela é robusta. Isso levando linhas de 230 mil, de 500 mil volts. Então imagine se eu transmitisse essa tensão, essa energia, em uma tensão mais baixa. Isso inviabilizaria do ponto de vista construtivo. Então gero, transmito e aqui eu tenho distribuição e consumo. Aqui no consumo eu tenho a minha residência. Então, da parte de energia, eu vou encerrar por aqui. E a gente continua no próximo vídeo falando sobre eficiência energética.